Vou ensinar vocês aqui como gabaritar povos originários, população indígenas, para a prova da CESGRAN Rio. Trouxe questões aqui de 2024 da CESGRAN Rio, que eu vou te mostrar o que ela gosta de cobrar, como ela vem trazendo em 2024 e como que você vai fazer para acertar esse tipo de questão. A primeira coisa, antes de a gente ir para a primeira questão, eu vou falar para você que o Brasil é separado em quê? Em várias bolhas. Vamos imaginar assim? Várias bolhas. Quem assistiu na minha aula de ética, aprendeu a diferença de ética para moral. Ética é aquele negócio que vem sempre no passado. O que era ético no passado é ético hoje e será ético amanhã. Porém, cada bolha que existe aqui no Brasil, existe uma moral específica para ela. A minha moral não é a sua moral. A moral do passado não é igual à moral do futuro. Antigamente, no passado, chicotear alguém era moral, estava dentro da lei. Hoje já não é moral mais. Então tem coisas que mudam até hoje, no dia de hoje. Então, por exemplo, bolhas do PCD. Dentro da bolha do PCD existem mini bolhas. Por exemplo, existe o autista, existe o cadeirante. Aí você pega a bolha do indígena, bolha do quilombola. Cada bolha tem sua cultura, cada bolha tem sua moral, cada bolha tem seus costumes. Sabendo disso, você já vai acertar questões. Por quê? Uma bolha tem, por exemplo, como a gente fala, a bolha tem suas dores. A gente fala muito de dores nos dias de hoje, na verdade. Essas dores, o que é essas dores? São dificuldades que cada grupo desses tem. Mas não quer dizer que um grupo, por exemplo, do quilombola tem suas dores? Tem. Mas não quer dizer que o grupo do PCD não tem suas dores. E cada grupo está tentando diminuir suas dores com políticas sociais novas, tentando buscar garantir acabar com o seu sofrimento. Só que o sofrimento de uma bolha, para acabar com ele, não pode aumentar o sofrimento da outra bolha. Então não é porque você acha que eu preciso de direito disso eu não tenho, mas eles estão dando muito direito para outra bolha. Não, você não pode acabar com o direito da outra bolha. Você não sabe o que ela está passando. Você tem suas dores e ela tem a dela. Então vamos fazer tudo. Questões de concurso público sempre vai falar de uma cultura querendo implantar algo em outra porque a dela é melhor. Questão errada. Vou te mostrar isso na prática. Veja só essa primeira questão aqui, para ficar mais fácil de entendimento. Na questão número 1, é uma questão grande. As questões de agora desse ano, 2024, CESGRAN Rio, tudo assim. Olha só. A terra indígena Yanomami, desde janeiro de 2023, atravessa uma grave crise sanitária, com dezenas de casos de malária e desnutrição grave, que evidenciam a precariedade na assistência de saúde em seu território. Para enfrentar essa crise, o governo federal decretou emergência de saúde pública para viabilizar assistência aos indígenas. Falou. Pergunta: levando em conta esse panorama, a atenção à saúde dos povos indígenas deve considerar que... Tá vendo que a gente não precisa nem ficar lendo muito texto em cima? Se eu for só para pergunta, levando em questão esse panorama, que você esquece isso, ó. A pergunta aqui, ó. Atenção à saúde dos povos indígenas deve considerar que... Saúde do povo indígena. Só isso. Não precisa nem do resto do texto. Vamos ganhar tempo. Tem muito texto nessa prova. Você não vai conseguir ler a prova inteira. Então, muitas questões você tem que deixar o texto de lado. Só vai no texto. Se realmente você não conseguir resolver a questão, só com a pergunta. Tá? Uma dica valiosa. A capacitação de indígenas como agentes de saúde é uma estratégia que favorece a apropriação pelos povos indígenas, certo? De conhecimento e recursos técnicos da medicina ocidental, de modo a substituir o acervo de terapias, olha só, substituir a terapias e outras práticas culturais próprias. O que ele está falando nessa questão? Os povos, essa bolha, falei, o Brasil é cheio de bolha, essa bolinha aqui dos indígenas, o que está acontecendo com ela? Ela tem sua própria cultura, ela tem sua própria medicina, ela tem sua própria moral, ela tem tudo. Aqui você vai substituir, você vai pegar, não, a ocidental é melhor, vou substituir aqui. Aí que está o erro. Você não pode substituir, você pode fazer uma adaptação.
Ah, mas Jardel, mas a ocidental tem uma tecnologia maior que tal. Pode até ter. Adapta, não o pode obrigar. Você pode oferecer. Uma coisa a gente chegar assim, esse grupo, ó. Aqui no meu grupo eu faço dessa maneira. Será que não seria bom? Pode mostrar que existe uma outra maneira? Pode. Mas obrigar, substituir, chegar lá, invadir a nova cultura e falar, ó, tô substituindo isso porque isso aqui não tem tanto efeito, ou isso aqui é errado. Você não pode fazer isso, tá? Esse tipo de questão você vai marcar errado, tá? Estou ensinando a acertar questões. A B, a melhoria do estado de saúde dos povos indígenas ocorre pela transferência de conhecimento e tecnologias da biomedicina mediante a incorporação passiva e consensual e prática ligados ao processo de saúde, doença e estruturas de saúde. O que está falando? Com incorporação passiva. Passivo. O que eu falo no estudo passivo para vocês? Se eu fazer uma comparação, é você só assistir a aula, é o estudo passivo. Vai passar? Só assistir na aula? Não. Você tem que fazer resumo, você tem que fazer questões com própria prova. Isso é estudo ativo. Estudo passivo é essa bolha aqui, querer chegar nessa aqui, explicar tudo para ela. Você vai fazer isso, passivamente, sem ter interação entre as culturas, sem ter uma adaptação para de cá. Você vai chegar com essa biomedicina lá e acabou. Ó, nada dessas ervinhas você usa aí para curar. Você vai usar minha biomedicina. Isso é passivo. Tá errada a questão. Olha só a C. A participação indígena no exercício do controle social deverá ocorrer em todas as etapas do planejamento, implementação e funcionamento dos distritos sanitários especiais indígenas, contemplando exclusivamente expressões formais de apresentação. A palavrinha exclusivamente deixa a maioria das questões da César Rio errada. Palavrinha, cuidado, jamais, somente, nunca, exclusivo, exclusivamente, só dessa maneira. São palavras muito restritivas. Palavra muito abrangente também deixa errado. Todo mundo faz desse jeito. Todas. Também está errado. Qualquer é uma palavrinha que também deixa errada. Porque parece de qualquer maneira, tanto faz, desse jeito ou daquele. São palavras que você tem que tomar cuidado. Você não pode apresentar, igual falou, expressões apenas formais. Talvez aquela população não vai entender. Você tem que ser informal, você tem que ser adaptável à nova bolha. Lembra, aqui está falando de uma bolha ajudando outra. Você não pode chegar a querer ajudar, falar assim, vou ajudar do meu jeito, porque eu sou superior. Não pode. Eu vou chegar formalmente, aqui a gente só trabalha dessa maneira. Mas a outra não está acostumada. Olha o exclusivamente. Não é somente dessa maneira. Pode ser de outra maneira. Pode ser, pode não ser. Estou demorando muito na questão? Tô. Mas nessa próxima não vou demorar tanto assim. Tá? Porque eu estou te explicando passo a passo por que está errado. Olha a letra D. As ações que envolvem direta ou indiretamente assistência farmacêutica no contexto da atenção à saúde indígena deve o quê? Quem assistiu o vídeo aqui do Prescindir? Quem não assistiu, corre e assista. Fiz um vídeo lá falando que essa palavra a Banca César Rio adora. O que aconteceu? Antes dessa prova do IPEA, eu postei o vídeo. Caiu de novamente em 2024. Ela adora. Porque quem tá ali, não sei o que, quem tá ali correndo, com ansiedade da prova, com falta de atenção, o que vai ler isso aqui? Ó, as ações que envolvem direta e indiretamente assistência farmacêutica no contexto da atenção à saúde indígena devem precisar de conhecimento e do uso de plantas medicinais, certo? E de demais produtos da farmacopeia tradicional. Se é tradicional, você não obrigou a utilizar a sua, cara. Você está usando o tradicional do povo que você está ajudando. No tratamento da doença e de outros agravos. Ou seja, você está adaptando com as plantas que já utiliza, adaptando a sua ajuda à cultura farmacêutica deles. Aí estaria certo. Mas prescindir não é precisar. A Banca César Rio, já falei aí, ela é Sebrasp. Adora essa palavrinha porque não precisa.
Aí tá falando que você não precisa usar a farmácia tradicional. Aí deixou a questão errada. Você tá dispensado de usar a farmácia tradicional. Tá vendo? Ela vai sempre que colocar pressentir, você pode ter certeza. Ela vai colocar um texto tudo bonitinho, parece que tá tudo certo. Mas o pressentir fez virar ao contrário. Assista os vídeos do canal. Eu tô colocando várias palavrinhas que a Banca César Rio adora colocar. Coloquei o vídeo disso aqui antes da prova do IPEA. E tá aí, ó. Provei que cai mesmo. E já tô separando um novo vídeo que eu vou postar segunda-feira sobre uma nova palavrinha que eu descobri que a Banca César Rio adora fazer, tá? Então, ó, não perca o vídeo de segunda também não. Mas vamos ver a letra E agora, ó. Os instrumentos para a coleta de dados no monitoramento das ações de saúde poderão ser adaptados à realidade local. Tá vendo? Pegou algo da sua. Ah, eu tenho que ajudar com a saúde desse grupinho. Vou ajudar eles adaptando a realidade deles. Adaptando a cultura farmacêutica deles. Tá? Mas terão que permitir a identificação dos riscos. É lógico, gente. Por quê? Você vai vincar esse grupo aqui, não estou falando só de indígena, não. Pode ser qualquer grupo que está precisando lá de ajuda na saúde. E essa outra bolha vai vir cá ajudar ele. Só que a farmacêutica desse aqui ainda não consegue identificar essa doença, porque não tem essa doença ainda. Era uma doença nova que surgiu para eles. Mas a bolha de cá já conhece essa doença. Então o que eles têm hoje não consegue identificar quem está com risco, quem não está com risco, quem tem a doença, quem não tem. Nesse caso, eles vão utilizar o máximo possível da cultura tradicional, da cultura formal, até na onde que ela consegue andar sozinho. Mas vai chegar um momento que talvez você vai ter que trazer algo novo para ajudar a acrescentar. Tá? Isso não é você embutir a minha tecnologia é superior. Não, você está vendo que eles estão em deficiência nisso. Realmente eles não têm condições, aí você trouxe alguma coisa. Tá? Por isso falou aqui, ó, mas terão que permitir a identificação do risco e das condições especiais que interferem o processo de adoecer, para buscar intervenções específicas para cada povo. Então, a biomedicina desse grupo tem que ser capaz de saber achar essa doença, saber distinguir quem está doente, saber conseguir, porque talvez ela não está conseguindo nem curar as pessoas de forma eficiente, está muito morrendo. Então você vai ter que realmente acrescentar um pouquinho de coisa aqui. Mas qual que é a regra? A regra é você utilizar o máximo possível da cultura local, o máximo possível daquela bolha. Tá? Viu? Eu demorei bastante nessa questão. Demorei mesmo. Só que você aprendeu agora como resolver questões da Banca César Rio. Tem mais questões? Tem sim, mas grava bastante essa aqui. Olha o que eu marquei. Pausa o vídeo, depois tenta fazer sozinho, tá legal? Nada de desespero. Vamos para a próxima questão? Próxima, aqui 2. Tá vendo? Outro texto enorme. Muito grande esse texto. Vamos lá. O Conselho Indígena Missionário publicou a seguinte notícia. Aí vou lá embaixo para pergunta, vê se eu preciso ler o texto. A situação descrita acima relaciona com o conceito de... Opa, aí foi obrigado a ler o texto. Falou, não teve pergunta aqui. Falou que a situação acima, que situação é essa? Eu tenho que descobrir. Nesse caso, eu sou obrigado a ler o texto. Em outros casos, não. Mas se toda pergunta agora da César Rio tem um texto grande desse. Se você for ler de todas, não vai dar tempo. Tá? Leia quando for desse caso aqui, não tem jeito, tá? Como o texto tá muito grande e as alternativas tá ficando pequena a letra, eu vou tirar as alternativas, deixar só o texto aqui para melhorar, para você dar uma leitura em casa. Depois eu ponho as alternativas, tá? Vamos tentar pegar a palavrinha-chave. O que quer dizer o texto? Falou situação. Qual situação a gente está trabalhando? Isso tem que ficar atento, ó. A prisão de 10 indígenas Guarani, Kaiowá e Terena ocorreu em operação conduzida pela tropa de choque e pelo batalhão da Polícia Militar na manhã do dia 8 de abril de 2023, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então temos aqui os indígenas e um batalhão de Polícia Militar. Duas bolhas totalmente diferentes, não é? O que aconteceu? Ocorreu a operação conduzida tropa de choque. Então teve um atrito entre eles. A operação
sem mandato judicial ocorreu depois de os indígenas ocuparem uma área reivindicada como parte do seu território tradicional e localizada ao lado da reserva indígena de Dourados. Então já percebi que alguém ocupou a terra do indígena, esse indígena aí não gostou, foi reivindicar essa terra. A bolha da polícia foi lá expulsar eles. Foi isso que aconteceu. Duas bolhas diferentes com atrito, não é? A ocupação realizada pelo Guarani, Kaiowá e Terena foi uma forma de denúncia, de denunciar o cumprimento dos acordos e o avanço das obras de um condomínio de luxo no local, que aguarda a demarcação pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Segundo os indígenas e o Ministério Público Federal, o empreendimento se sobrepõe ao território chamado pelos indígenas de Tecoá, não sei. Uma das áreas localizadas no entorno da reserva indígena de Dourados, que nos últimos anos tem sido alvo de intenso e contínuo ataques de fazendeiros na madrugada seguinte às prisões. Casas indígenas de Tecoá, vizinho de não sei de que, foram queimadas, segundo os Kaiowá e Guarani, por pessoas uniformizadas. As operações policiais sem mandato judicial contra indígenas têm se tornado uma prática recorrente contra as retomadas Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Em março, outras 3 indígenas foram presos na região em conflito semelhante, em áreas de disputa pelo também milionário ramo da soja. Opa, então você está vendo aqui, ó, temos 3 bolhas. Tem a bolha do indígena, tem a bolha da polícia e tem a bolha do pessoal que planta soja. Veja, dinheiro, milionário, povo da soja. Tá? Eles, provavelmente esse povo, está pedindo a polícia para tirar os indígenas. Então, conflito entre povos diferentes. Em ambos os casos, uma propriedade privada se sobrepõe ao território reivindicado como tradicional pelo Guarani. Tá? Então vamos para as alternativas. A situação descrita acima relaciona-se com o conceito de... Lembrando, gente, essa questão aqui, eu esqueci de falar, é do IPEA de 2024, tá? Todas as questões de hoje são de 2024. Ó, a situação descrita acima relaciona-se com o conceito de assimilação cultural. Pera aí, a gente tem 3 bolhas. Algumas dessa bolha assimilou a cultura da outra? Eu acho que não. Perda de identidade étnica e submissão sem resistência. Teve resistência, teve conflito. Alguém pegou a terra, esse povo lá reivindicou essa terra com conflito. E chegou a PM e conflitou mais ainda, expulsando eles. Como que foi sem conflito? E outra, se a assimilação cultural, se aqui está falando que ou todo mundo virou indígena, ou todo mundo virou PM, ou todo mundo virou plantador de soja. Porque alguém teve que assimilar a outra bolha do outro. Não aconteceu isso aqui, não. B. Aculturação sistemática. Isto é, o processo sistemático da perda da autonomia, de identidade e direitos. Opa! O indígena perdeu o direito de ter a terra? Não. A PM perdeu o direito dela de expulsar o índio? Também não. Pela lei, ela foi lá e fez. Mesmo sem a lei, né? Mesmo sem o juiz mandar, foi lá, fez. Nenhum perdeu o direito dela. No grupo étnico se incorpora outro. Um grupo se incorporou a outro. O PM viraram PMs indígenas. Ou o indígena virou PM. Não tem grupo incorporando ao outro. Tá? C. Simbiose cultural. Isto é, o processo pelo qual, por meio de signos e símbolos culturais, um grupo se despoja dos costumes, tradições e direitos de sua própria classe
ou grupo étnico para se tornar um membro de outra. Opa, falou algum momento que algum grupo se tornou membro do outro grupo? Temos 3 bolhas, o pessoal da soja, o pessoal da PM e o pessoal indígena. Algum momento falou que alguém da soja quis morar com os indígenas e falou assim, agora só Tarzan, porque ele não vai virar indígena, porque não tem sangue indígena, então vai morar na floresta e virar o Tarzan. Não, um incorporou o outro. Tá vendo que as 3 primeiras estão falando a mesma coisa? Palavrinha diferente. Então, falando que não está incorporando ao outro, gente. Não está falando disso lá. O texto não te falou nada disso. Também questões de concurso não é difícil. Interpretação de texto. Se você sabe interpretar texto, você responde tudo. Olha D. Dialética étnica. Isto é, processo conflituoso segundo o qual a cultura considerada superior ganha o direito de agir alheia ao amparo da lei. Ou seja, o PM é superior ao indígena, então por isso eu não preciso nem da ordem judicial. Ele foi lá, expulsou o índio, que ele é superior. Não tem isso aqui, não falou nenhuma das bolhas é superior à outra, não. Não existe isso, já falei pra vocês lá no início do vídeo. Se você sabe que o Brasil é feito de várias bolhas, cada bolha tem suas dores, tem seus conflitos, tem algo que ele necessita, e que uma bolha não pode interferir nas dores da outra, você já sabe disso. Todas as bolhas querem diminuir suas dores, sem aumentar a dor do outro. Tá? Fricção interética. Ah, eu não sei o que é fricção interética, não, já não. Nem precisa saber. Ele falou, isto é atrito. A própria questão já te deu o significado de fricção interética. É atrito, briga. Tá, fight. Vamos lá, vamos brigar. Arco e flecha de um lado e PM tirando do outro. Briga, atrito. Tá? Entre etnias diferentes. Compreendendo as relações de produção e exploração econômica imposta por um grupo étnico a outro. Lembra que a gente falou da soja? Falou que é uma terra milionária? Olha só. Atrito entre bolhas diferentes, etnias diferentes. Compreendendo as relações de produção e exportações econômicas, que lá no finalzinho do texto falou sobre o quê? A terra milionária, terra da soja, imposta por um grupo. Quem que grupo? Esse grupo aqui econômico da soja, que tá mandando a PM lá. Com isso você matou a questão. Olha 2 questõezinhas aqui, bem bacana da banca Cisgranhi. Olha só como é que é demais essa questão. Você é capaz. Aí o pessoal depois vem me perguntar, como é que você dá aula de tanta matéria e domina tudo? Eu não domino tudo. O que eu estou dominando aqui com vocês? A interpretação de texto. Isso eu domino. Ah, mas você é professor de quê? O pessoal me fica perguntando lá, porque eu dou aula de constitucional, de administrativo, direito eleitoral, direito do trabalho, de agora indígenas. Eu sou professor de interpretação de texto, pelo que eu estou vendo aqui. E minha formação? Matemática. Eu não sou formado em direito, eu não sou formado em indígena, eu não sou formado em ética, eu sou formado em matemática. E aprendi a interpretar texto. Por isso que eu não erro questões. Por isso que eu gabarito minhas provas quando eu faço a prova. Então, muito cuidado. Se você aprender, tenta resolver as questões sem ler comentários, gente. Por isso eu faço as apostilas. Essa apostila aqui, eu sobre toda essa parte, todo esse eixo aqui, vai estar segunda-feira no máximo disponibilizada para vocês. Geralmente nas apostilas põe de 30 a 40 questões comentadas da banca, né? Fica tudo bonitinho lá. O que você vai fazer? Tenta responder ela antes de ler na apostila mesmo, interpretando as questões, por conta própria. Você treinar seu cérebro a interpretar. Ah, mas eu vou errar mais. Vai errar mais. Com certeza. Mas é melhor você errar em casa que na prova. É melhor você errar e ver depois, por que eu errei? Opa, é mesmo. Aí você lê o comentário. Todas as questões lá são comentadas. Se lê o comentário, opa, Jardel tem razão, eu não percebi isso aqui. Ó. Nas próximas questões, você vai começando a pegar a maneira de como interpretar sozinho. Tá legal? Fazer questões com conta própria é essencial para passar nesse concurso. Tá? Lembrando, a minha apostila aqui geralmente é R$20. Você divide lá em 7, 10 vezes. R$3 por mês. R$3, tá?
Então essa foi a questão número 2. 3 também é da IPEA de novo. Olha o texto enorme. Vou pular lá embaixo, não vou ler texto não. Ó, nesse contexto, as comunidades tradicionais costeiras. Opa, falou costeira. Olha a palavrinha-chave aí, ó. Tradicionais costeira. Então já sei qual comunidade eu quero, tá? Que vivem em áreas litorâneas. Opa, costeira no litoral, né? Vou marcar. Que apresenta uma forma de vida baseada em atividade agricultura itinerante, da pequena pesca, do extrativismo vegetal, do artesanato. Pronto, não precisei ler o texto, já sei. O que é costeira? As caiçaras, já estou lendo errado, né? São os caiçaras, prontinho, tá? Então são os caiçaras. Por que você sabe o caiçara? Quem que é o caiçara? Vou te dar uma cite aqui. Se te falar, por exemplo, jangadeiro, você que vem, jangada. Então, se fosse jangadeiro, você não vai andar com uma jangada no meio do mar litorâneo. É no rio. Ah, mas e o ribeirinho? Ribeirinho não é litorâneo, é rio. Ah, extrativista. O que é extrativista? É quando a natureza cria uma árvore e se pega o fruto dela. Não é essa plantação que a gente planta com soja, não. Você vai lá e pega coisa, extrai o fruto para você ou para vender. Extrativismo. Temos a borracha, temos isso com açaí e vários outros. Extrativismo. Tivesse falado disso, eu marcaria a letra E. Ah, tivesse falado de um povo que vive em ocas, arco e flecha, caça nas florestas. Opa, falaria do indígena. Ah, mas tem indígenas também lá no litoral, que eu sei que eu fui lá na Bahia e vi lá, tem nas praias lá, indígenas vendendo as coisas. Tem, não estou falando que não tem. Mas se a questão falar para vocês, costeira, litorânea, caiçaras, eles que vivem do mar, eles que pescam no mar, então, essa cultura é deles. Ah, jangada no rio, é jangadeiro. O ribeirinho mora na beira dos rios. É extrativista, pega as coisas no pé. Você tem que saber no mínimo básico de cada um deles. Você está estudando os povos originários. Povos originários, às vezes, não é só um indígena. Porque foram surgindo no Brasil. O Brasil tem várias bolhas, como eu te falei, cada uma dessas aqui sem saber. Então, às vezes, você está tão ligado na sua região, por exemplo, eu estou aqui no meio de Minas Gerais, no interior de Minas. Nunca vi um indígena, eu nunca vi um jangadeiro, nunca vi uma jangada, eu nunca vi um ribeirinho. Então, às vezes, eu nem sei, muita gente aqui não sabe nem que ele existe. Só perguntar na rua quem que é ribeirinho. Eu acho que muita gente não vai saber nem o nome, porque nossas escolas não ensinam como a gente deveria aprender, né? Escola não te ensina a aprender, te ensina a passar em prova. Você passou na prova, tá bom, depois você pode esquecer. Você pode ter até ouvido falar na escola, mas você já esqueceu. Você não aprendeu a estudar, não aprendeu a interpretar as questões, não aprendeu como fazer revisão, não aprendeu. Você aprendeu para passar em prova. Prova da escola, que é aquele tantinho de matéria fazer uma prova, depois um tantinho de matéria fazer a prova. Não para prova de concurso, não para um vestibular, não para um Enem. É diferente. Tá? Então, seu dever de casa, quais são os povos brasileiros? Além desses aqui, quais são? Deixa aqui no comentário para mim, para ver se você está fazendo o dever de casa certinho. Pode pesquisar no Google, pode pesquisar no ChatGPT, inteligência artificial, pesquisa onde você quiser. Sabe por quê? Você pesquisando, você está aprendendo também. É um estudo ativo. Você ir lá procurar, ler, olhar. Saber que a característica de cada um deles, aqui é uma característica. Te deu um texto enorme, que eu não preciso nem ler, nem sei nem o que está falando no texto lá em cima, não quero saber. E acertei a questão. Por quê? Eu sabia que o caiçara trabalha na área litorânea. Então, um detalhinho que você saber de cada povo brasileiro, uma característica só dele, você mata a questão. Não está difícil essa prova, tá? Tem muito conteúdo? Tem, mas difícil, você não pode falar que está difícil não, tá? Tem que saber interpretar. Nosso gabarito aqui é letra B. Vou fazer mais uma questãozinha. Esqueci de colocar... Ah, tá. Daqui a pouco eu coloco aqui para vocês qual concurso que caiu. Também é 2024, tá? Todas as questões são de 2024. Áreas protegidas são instrumentos eficazes para resguardar
a integridade dos ecossistemas, a biodiversidade e os serviços ambientais associados. E também contribui para assegurar o direito à permanência e à cultura de populações tradicionais e povos indígenas previamente existentes. Os principais fatores a pressionarem o desmatamento do Mato Grosso tá? Eu só li o texto para você ver que realmente está falando sobre o indígena, realmente está falando sobre o povo. Porque se eu ler só embaixo, fala, mas é coisa de desmatamento, né? Coisa de povo, tá? Não precisava não ter lido esse texto, não. Só quer saber o fator de desmatamento, você vai usar o bom senso. Desmatamento seria algo como pragas, que nem a letra B? Uma coisa natural, vai ser o principal responsável por desmatar algum local? Combustão espontânea. Acontece quando pega fogo, assim, do nada, cai um raio lá no meio do mato, ou tá muito seco, tem lugar que pega fogo. Esse é o principal, coisa natural. Não, se fosse só coisas naturais, a gente não teria desmatamento. Você sabe o que faz desmatamento? É o din-din. Você sabe, gente, viu na questão passada lá, quem está expulsando os povos indígenas lá, por causa do din-din, que a terra valia dinheiro, valia soja. Aí fez a polícia lá tirar eles sem ordem judicial, por causa do din-din. Brasil funciona o quê? Através do din-din. Então não vai ser pragas, não vai ser combustão espontânea, não vai ser conflitos por terras, vai dar desmatamento, igual teve na questão lá, o desmatamento não foi o conflito por terras, lá teve conflito entre o pessoal da soja e o indígena pela terra, mas não pelo desmatamento. Quem fez o desmatamento foi o din-din, foi essa. Então aqui o gabarito, então, a letra A, tá vendo? Ah lá, agora apareceu lá em cima, esse concurso foi de 2024 para o Unemat, sei lá, universidade, alguma coisa aí de matemática, mas é CES Gran Rio e é 2024. Então o único que está falando de din-din aqui é a expansão da agropecuária. Tá? Então é assim que você vai começar a gabaritar. Lembrando, nossa apostilinha a partir de segunda-feira sobre todo esse eixo aqui, tá? Do bloco 5, tá? Toda bonitinha. As outras apostilas de conhecimentos gerais já estão aqui embaixo, o link aqui na descrição desse vídeo. Pessoal perguntando, não tô achando o link tá primeiro, o link aqui na descrição, você tem que apertar na descrição. Vocês aprenderem o que é a descrição do vídeo. Porque se cair em rede social lá na prova, tá? Se você fosse fazer pau do banco da Caixa Econômica Federal, vai cair em redes sociais. Você tem que saber como é a descrição do vídeo. Geralmente eu deixo fixado o primeiro comentário do vídeo também, alguns links, tá? Muito cuidado, vamos estudar com calma, vamos estudar material resumido, que não dá para você estudar... Se você tiver com material aí de 1000 páginas, sua prova em maio, não dá tempo nem se revisar depois. Muito cuidado, tá? Material grande é para pré-edital, um ano antes. Pós-edital você não consegue estudar mais material grande, tá? Tem que ser uma coisa resumida, uma coisa condensada. E nossos materiais estão aqui tudo focado no que a Banca CES Rio mais anda cobrando. Tá legal? Então conto com vocês até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. Digita aqui embaixo qual matéria, qual bloco que você quer e eu estarei aqui pronto para te ajudar.